Olá, vamos debater um pouco sobre os direitos da mulher, igualdade e equidade de gênero? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Roda a vinheta e fique ligado. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Hoje nós recebemos aqui para conversar conosco a doutora Valdilene Martins, ela que é advogada, membro da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do Instituto Brasileiro de Direito de Família, presidente em exercício da Comissão de Defesa do Direito da Mulher e também administradora de empresas, está aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre a questão da mulher, a questão de gênero, um tema muito interessante e um tema que está bastante em evidência. Doutora Valdilene, bem-vinda ao Debate Legal. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui e saúdo todos vocês que estão aí do outro lado. Doutora Valdilene, eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante para a gente ter isso como um ponto de partida. Há algum tempo já muitos movimentos, cresceu o número de movimentos que buscam, fazem essa luta pela igualdade de gênero. Porque hoje o papel da mulher na sociedade não pode ser visto mais da mesma forma que já foi visto, naturalizado um dia. O que é que exatamente buscam esses movimentos e essas pessoas até que lutam, mesmo sem fazer parte de movimentos organizados? A primeira coisa que esses movimentos visam é o fim da supremacia masculina. Porque, infelizmente, nossa sociedade é sexista, com base no patriarcado, e existe essa visão de uma suposta supremacia masculina. E o que é que a gente busca? Mais que a igualdade, buscamos a equidade, porque na equidade se faz justiça. Então é isso que esses movimentos buscam hoje. Então é uma busca mais do que a igualdade de um senso de justiça entre gêneros. Isso mesmo. Então a gente poderia dizer que é uma luta da humanidade, não é uma luta das mulheres, é para que homens e mulheres sejam iguais. Eu sempre digo que a busca pela igualdade é uma luta da humanidade, entendeu? Que tem a mulher como protagonista, né? A busca da igualdade de gênero tem a mulher como protagonista, mas a luta é de todos e de todas, homens e mulheres, porque a igualdade é uma evolução da raça humana. Você sabe quando aquele país ou aquele local é evoluído pela liberdade que as mulheres que estão nele têm. Então é isso, nós buscamos a igualdade e essa busca é sempre de mão dadas, homens e mulheres. Certo. A gente pode também usar um exemplo para falar sobre isso. Recentemente, aqui em Aracaju, uma casa de shows fez uma postagem de um anúncio, né, de uma festa que haveria, onde as mulheres eram tratadas como um atrativo para aquela festa, digamos assim. O cartaz, salvo engano, ele me dizia Noite da Apertadinha e oferecia 100 primeiras mulheres entrariam de graça e beberiam de graça até que a primeira fosse ao banheiro, né? Então, mulheres de graça e bebida de graça apenas para elas. Isso provocou uma grande discussão, né? Colocou o assunto em evidência mais uma vez, e eu queria saber qual a opinião da senhora sobre isso. Isso aí nos reporta a naturalização da violência contra a mulher, porque o cartaz foi extremamente violento, quando ele trata a mulher não como consumidora, mas como coisa. Tem uma frase que diz assim, eu não sei nem quem disse, mas eu vi em algum lugar, que diz assim, quando você consome um produto e você não paga por ele, o produto é você. Sim. Né? Então, qual o objetivo de você dar essa gratuidade à mulher, né? E colocar assim, com duplo sentido mesmo. Então, as práticas sexistas, né, elas estão tão naturalizadas que as pessoas não percebem. Elas fazem de uma forma tão comum, porque isso já é feito há tanto tempo. Em outros estados também isso aconteceu. E quando você reclama ou quando você vai conversar, mas todo mundo faz isso. Aí eu digo que é a síndrome da Gabriela, né? Sempre foi assim, né? E ninguém busca mudar. Porque a gente sempre busca a mudança do outro, mas nós não buscamos a nossa. Então, aí fica sempre nessa concepção. A mulher vista sempre como coisa, a objetificação da mulher para atrair homens, e daí segue uma série de coisas que nós, no final, se intitula-se a cultura do estupro. Porque é isso que acontece, é o assédio, é o abuso. Diferente da paquera, o assédio não é consensual. Uma coisa é uma paquera que os dois, né, estão retribuindo. O assédio é aquele beijo forçado, aquela puxada de cabelo, aquele toque indesejado, né? Então são coisas que acontecem nessas festas. E muitas vezes o próprio público, a própria mulher que está naquela festa e que foi por conta da gratuidade, ela foi por conta da gratuidade mesmo. Ela não pensa, às vezes são jovens, são meninas que vivem de mesada,
E quando vê uma oportunidade de ter acesso à diversão gratuitamente, elas não observam onde isso vai parar. Então é isso, ninguém força ninguém a ir, mas induz. Sim. Né? Então é isso que é preocupante. Uhum. Agora, eu fui fazer uma pesquisa para ver quantas vezes isso já tem ocorrido. E eu vi que não foi a primeira e também não foi a única casa de show. E aí eu comecei a me perguntar o porquê de ter surgido agora. Ainda bem que surgiu. Alguma hora teria que surgir, ainda bem que surgiu a discussão. Mas aí eu me reportei às redes sociais. A gente viu que tudo isso começou em redes sociais. Um coletivo de mulheres organizado fez essa denúncia, muitas pessoas seguiram, acompanharam e isso acabou tomando dimensões muito grandes. A senhora vê nas redes sociais hoje um grande aliado nessa luta? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque hoje você vive realmente em tempo real. Né? Pode parecer uma redundância, mas nós vivemos realmente em tempo real. Você sabe de tudo. A velocidade da informação é incrível e que até a gente se perde de tanta informação. Mas, por outro lado, é bom nesse sentido. Porque a coisa acontece ali, imediatamente você fica sabendo, e as pessoas que já despertaram para essas práticas sexistas, elas percebem de uma forma mais rápida e passa para outra pessoa e topa e a pessoa desperta. Talvez até os produtores, os idealizadores dessas festas não tivessem esse verdadeiro intuito. Como eu já falei, né? Como a gente é advogado, a gente se fala, a boa fé sempre é presumida, né? A má fé que tem que ser provada. Eles podem até ter estado de boa fé, mas é porque a prática, como eu volto a dizer, como a prática está tão naturalizada, entendeu? Que as pessoas fazem sem se aperceber às vezes, mas às vezes é proposital, né? É proposital. Então, as redes sociais, ela dá esse estalo, que de repente eu tenho observo aquele negócio e já aciono inúmeras pessoas ao mesmo tempo. E aí você me fala, por que só agora? Nós tivemos 20 anos de Globeleza, né? Aí a Globo, a grande mídia, né? Que chamam até de quarto poder, mas hoje eu vejo as redes sociais como quarto poder, né? E a grande mídia, aí por 20 anos nós tivemos aquela mulher objetificada, negra, né? A mulher negra, além de mulher negra, nua, e lá todos os anos dançando, e todo mundo achando a coisa mais natural. Mas foi indo de uma forma que a Globo percebeu, né? A emissora percebeu que não é assim. Você vê que o formato mudou, agora, depois de tanto tempo. Então, todo dia nós somos chamados para fazer diferença. E para fazer a diferença, precisa ter competência. Né? E time que não se mexe, time, geralmente dizem, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas se o time está ganhando e você não mexe, o time vai perder. Então é isso. Uma hora perde. Então o importante é que uma hora se mude. Por mais que seja cultura, que esteja enraizado, isso não é pretexto, não é desculpa. De jeito nenhum. Uma hora a gente tem que tomar uma atitude. E as questões culturais, elas demoram a ser, né, modificadas, né? Não é de um dia para a noite, mas eu até acho que a gente está evoluindo bem rápido. Se você observar 30 anos atrás, você já vê bastante diferença. Sim, eu acho até pela velocidade da informação. Justamente. Isso contribui. Isso aí. Doutora Valdirene, agora eu quero puxar um pouco mais para o campo da política. Eu estava vendo um estudo que indica que no Brasil nós temos uma das melhores representações femininas no parlamento. Me parece que 9% na Câmara e 13% no Senado, ou o inverso. Algumas ONGs, elas fizeram alguns levantamentos que veem que alguns países do Oriente Médio, onde as violações de direitos humanos são bem mais nítidas, né, digamos assim, essa representação chega a ser maior que a representação no Brasil. A que a senhora atribui esse fato? Essa questão das mulheres na esfera de poder, não só na política partidária, ela é sempre complexa por conta de quê? Tudo se reporta à nossa educação. Você não chega para uma menina e educa essa menina para ela ser senadora, para ela ser presidente de uma multinacional. A primeira educação que se dá para uma menina é para ser mãe e esposa. Então, quando você limita o desenvolver de determinado gênero e propicia o desenvolvimento do outro, e quando chega lá na frente, o outro tem todo um respaldo, o outro tem todo um aparato, e sem contar na sobrecarga que existe no âmbito doméstico. Porque assim, a mulher descobriu o âmbito público,
Mas poucos homens descobriram o âmbito doméstico. Então a mulher ela continua com essa sobrecarga de ser mãe, essa sobrecarga de cuidar da casa, mesmo que ela não realize efetivamente os trabalhos domésticos, mas ela que coordena, ela que está ali. Né? Então isso retira a mulher completamente das esferas de poder. Teve uma senadora, conversando com ela um dia desse que ela veio fazer um debate aqui, ela disse que no discurso de posse dela, a primeira pergunta que o repórter fez para ela foi: como a senhora vai conciliar as suas tarefas de dona de casa e mãe e esposa com o mandato? Aí ela disse que ficou até chocada, porque ela disse: por que você não pergunta isso a um homem? Né? Então não existe essa pergunta para um homem. Então a mulher, a sobrecarga, as tarefas domésticas, a criação dos filhos, a coordenação da casa é visto como ainda fosse exclusivamente da mulher. Então, enquanto não houver essa parceria, né, e ainda quando você vê, tem mulheres que ainda dizem, homens que dizem, meu marido me ajuda. E quando você diz que ele ajuda, você está dizendo, olha, a obrigação é minha, ele ajuda porque ele é um cara legal. Como é que um pai pode ajudar a cuidar do filho? Ajuda um vizinho, uma pessoa de fora, né, um familiar. Então, a parceria dentro do lar, nas tarefas domésticas, nos cuidados e criação dos filhos, ainda não foi estabelecida. Então, enquanto isso não acontecer, e a mulher também ainda não é bem recebida no âmbito, nas esferas de poder, existe ainda um olhar pejorativo para aquela mulher. Né? Quando ela chega, que ela está em determinado patamar, ela é vista como uma ameaça, entendeu? E isso barra muito. Na política partidária tem a questão financeira, que as mulheres não têm aquele apoio que os homens têm. Apesar de ter essa cota, né? Essa porcentagem 30%. De 30%, mas você vê ainda que eles botam, e estavam até se apurando agora, mulheres que não têm nem o próprio voto, só consta ali. Só para cumprir. E a cota, inclusive, é 30%... De alguns sexos, então nada impede que sejam 70% mulheres e 30% homens. Pois é, nada impede, mas não se vê assim. Né? Não se vê assim. Essa realidade ainda, infelizmente, infelizmente existe. E essa coisa de política, futebol, é tudo coisa de menino. Ainda se ensina. Nós ensinamos isso às nossas meninas. Você vê quando uma menina quer fazer, não, mãe, eu quero fazer esporte, eu quero fazer judô, eu quero fazer... Minha filha, faça balé, isso é mais coisa de homem. Né? E meninos, quando querem fazer balé, aqui em Sergipe, há pouco tempo atrás teve um fato desse, do menino que foi recebido, né, no balé, no Bolshoi, isso, e você vê a luta que a mãe dele narrou para conseguir uma escola que treinasse ele, porque ele gostava de balé, e não se vê balé como uma coisa, né, que possa um homem praticar. É verdade. Eu queria voltar um pouco à política, aproveitar, a senhora falou algo bem interessante, eu queria puxar um gancho para fazer uma pergunta. Recentemente a gente teve um processo de impeachment da primeira mulher a presidir o Brasil. Não quero discutir as questões, as nuances do processo, mas alguns protestos, né, muito se propagou que foram protestos contra a presidente, tiveram um cunho sexista, um cunho machista. Né, alguns adesivos de carro, algumas coisas nesse sentido e algumas ofensas proferidas contra ela que naturalmente não seriam proferidas contra um presidente homem. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sem dúvida, eu não tenho nem dúvida. Como eu disse você, não adentrando no mérito de partido, de atuação e de gestão, sem dúvida nenhuma, a forma como ela foi atingida foi a forma específica pelo fato dela ser mulher. As agressões eram sexistas, os adjetivos aplicados a ela eram sexistas. Né? Quantos presidentes incompetentes, né, nós tivemos no Brasil? Quantos presidentes desonestos, incompetentes, incapazes, e etc, nós tivemos no Brasil, mas nós nunca vimos ataques pessoais ao gênero, como nós vimos no caso dela. Sem dúvida nenhuma, eu tenho sérias objeções, sérias concessões ao governo dela, mas sem dúvida nenhuma, um dos fatores que propiciou essa retirada dela do poder foi o fato dela ser mulher, não tenho dúvida nenhuma. Doutora Valdirene, agora outra questão, mercado de trabalho. A gente às vezes vê na televisão, volta e meia essa reportagem desse tipo, que a mulher ganha menos que o homem. E aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas eu conheço uma mulher e um homem que trabalham na mesma empresa, fazendo a mesma função e ganham a mesma coisa. Só que na verdade essas pesquisas levam a um panorama mais geral, né? Pessoas que fazem a média do que ganha o homem e a média do que ganha a mulher. A última pesquisa do IBGE, que é de dezembro agora de 2016, ela aponta que as mulheres ganham em média R$ 490 a menos que os homens
e que as mulheres ocupam menos cargos de chefia, menos cargos de liderança. E que quando ocupam, a média delas de salarial também é inferior à média de salário dos homens. A que a senhora atribui isso? Se são as mesmas funções? Essa questão do salário, quer dizer, ao final fica em torno de 30% a menos. Ainda tem um agravante, se a mulher for negra, pode chegar a 50% da redução do salário. As mulheres negras ainda ganham menos que as próprias mulheres da pele mais clara. Ainda tem essa questão, né? Qual é a cor do salário, qual é a cor do trabalho, do desempenho. Mas um dos maiores fatores que eu digo a você é que o ônus da gravidez ainda é apenas da mulher. Então, o que é que se faz? A mulher tem essa igualdade, até ela sobrepõe quando concurso público. As mulheres, elas passam mais em concurso. Então, quando são funções concursadas, o salário é igual, tem mais mulheres a exemplo do judiciário, né? Mas quando a empresa é particular, eles preferem contratar homens, porque eles acreditam assim, homem não precisa levar filho ao médico, homem não cuida de filho doente, homem não cuida da mulher doente, né? Homem não cuida dos pais doentes. Essa é a concepção que a gente tem. Então, o homem não vai precisar faltar, o homem não vai precisar se ausentar do trabalho. Então, o ônus ainda da gravidez, especificamente, ele não é social, ele é exclusivo da mulher. Né? Apesar de que agora, esse ano de 2016, vieram algumas leis novas, né? Que dá a possibilidade do homem acompanhar a mulher no pré-natal, acompanhar o filho pequeno ao médico e faltar. Tem essa questão do auxílio maternidade, né? Da licença maternidade, ser mais estendida, dividir mais com o homem. Mas, por enquanto, assim, tudo muito no começo, né? Engatinhando. Mas, por enquanto, a questão maior, no meu ponto de vista, é essa. A senhora falou em leis e já encaminhando aqui para o final, eu queria que a senhora destacasse, por favor, nas últimas décadas, quais foram as principais inovações legislativas em relação ao direito da mulher, a defesa do direito da mulher? O que é que a senhora pontua de mais relevante? Olha, a Constituição brasileira de 88, ela é fantástica, ela trouxe... Às vezes a pessoa pode pensar que é uma bobagem, mas a Constituição, quando ela diz homens e mulheres são iguais, ela trouxe uma inovação enorme. Por quê? Porque todas as constituições que já tiveram no Brasil, desde o Brasil Império, dizia simplesmente que todos eram iguais perante a lei. Mas quem eram todos? Sim. Todos homens brancos e ricos. Né? Não, nem os homens brancos e pobres, nem os homens negros, né? Nem as mulheres, muito menos, que nós viemos votar apenas em 1932. Então, essa Constituição é o primeiro passo. Ela trouxe essa inovação, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, homens e mulheres, na sociedade conjugal, homens e mulheres têm a mesma função, não pode se ter discriminação por gênero no trabalho, no artigo 7º. Então a Constituição, ela abriu esse caminho, né? Sem contar que antes foi reconhecido que os direitos humanos também são direitos das mulheres, né? Então, aí depois veio o Código Civil, né, de 2002, que também trouxe inovações maravilhosas. Aquela questão que amarrava a mulher, que tinha o Estatuto da Mulher Casada, tinha o domicílio da mulher casada. Então, a mulher casada ela era completamente presa e dependente do marido. Então, o Código Civil também trouxe, né, essas inovações, essa liberdade, essa questão da igualdade. O Código Civil ajudou bastante, que você não vê mais essa questão que existiam, né, do Código de 16. E aí veio a Lei Maria da Penha. Porque essas leis que eu citei agora, elas trouxeram a igualdade formal, a igualdade na lei, né? Elas trouxeram. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio trazer a equidade. Ela veio trazer a justiça. Porque em alguns momentos a mulher se torna vulnerável. Ela não é vulnerável, nós não somos vulneráveis, eu volto a dizer, nós não somos minoria, nós somos maioria da população mundial, maioria da população no Brasil, maioria da população em Sergipe, né? Mas a mulher, em alguns momentos, principalmente nas relações de afeto, ela se torna vulnerável e, por conta disso, ela precisa, né, de um auxílio para que essa equidade seja feita, a justiça seja feita, porque igualdade nem sempre é sinônimo de justiça, né? Então, a equidade ela se dá quando você trata os diferentes de forma diferente. Então, essas são as principais, mas já inúmeras coisas que tem aí, são os direitos da gestante, essa questão dos alimentos, né, que não tinha os alimentos gravídicos, os alimentos
da criança mesmo, a questão, o estatuto do idoso também, porque tem a mulher idosa, que também sofre muita violência, tudo no âmbito familiar, do estatuto do deficiente, que a mulher deficiente também tem sérios problemas. Então tudo isso, né, e a gente está trabalhando por mais coisas, o mundo aí todo está lutando por mais coisas, porque também tem as mulheres trans, né, que ainda lutam para serem reconhecidas, né, porque é uma questão de gênero e tudo mais. O feminicídio, o artigo que foi inserido, né, no Código Penal, que foi inserido no 121. E aí, quer dizer, houve várias mudanças. Por isso que eu digo a você, tá correndo. Em 30 anos a gente teve muita mudança mesmo. A coisa está acontecendo. Tá, graças a Deus, está acontecendo. Ok, doutora Valdilene, muito obrigado pela entrevista. Foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que o público vai adorar, vai se interessar. A senhora, por favor, suas considerações finais, fique à vontade. O prazer foi meu estar aqui e, assim, eu sempre digo às pessoas, principalmente às mulheres, nós temos que tomar as rédeas, né, da nossa vida nas mãos e nos tornarmos protagonistas das nossas histórias. Nós não buscamos uma supremacia nem inversão, né, de quem manda do poder. Tem que se estabelecer a relação de afeto e de respeito no âmbito do lar, em detrimento do exercício de poder. E nós temos que parar de romantizar o abuso na educação das nossas filhas. Então, não podemos confundir controle com cuidado. Nós não precisamos de homem para tomar conta, para proteger a gente. Nós precisamos de homens para nos respeitar e seguir conosco, sendo nossos parceiros lado a lado. Né? Nem mais, nem menos, simplesmente mulheres, simplesmente homens, simplesmente seres humanos. Muito obrigado, doutora Valdilene. Fica acompanhando a gente, então, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui mesmo também pelo YouTube. Na próxima semana tem mais uma entrevista e durante a semana nós sempre estamos alimentando as redes sociais com alguma coisa relevante para você que nos segue. Muito obrigado e até a próxima. E na próxima semana, aqui no Debate Legal, nosso entrevistado vai ser o Dr. Cleverson Faro, advogado, especialista em direito tributário, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Sergipe. Vai falar para a gente um pouco sobre impostos, federalismo fiscal, enfim, problemas e soluções para a questão tributária do Brasil.